Olá, mundo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer os exercícios do Simple Present Interrogative. Vamos lá. Vamos iniciar com algumas perguntas bem simples, ok? Então, vamos organizar as palavras aqui e adicionar o que for necessário para fazer perguntas no Simple Present. Então, temos aqui, you call your family on the weekends. Como vai ficar a pergunta? Do you call your family on the weekends? Então, vamos revisar como fizemos a pergunta. Colocamos primeiro aqui o do, que é o auxiliar para a pergunta, depois o sujeito, que é o you, depois o call, e depois o resto da frase, ok? Vamos para a segunda pergunta. Do you post comments on Twitter? Também aqui de novo o que fizemos foi colocar o verbo auxiliar, que é o do, depois o sujeito, depois o verbo e depois o resto da pergunta, ok? Vamos para a próxima. Do you send text messages to your parents? De novo, estamos simplesmente seguindo a regra do Simple Present, colocando o verbo auxiliar do antes do sujeito da frase. Que no caso é o you aqui, depois temos o verbo send, depois temos o resto da pergunta. Vamos para a última aqui. Do you and your friends watch movies on TV? Então, de novo, muito simples. Estamos aqui colocando o verbo auxiliar, que é o do, na frente do sujeito. Aqui o sujeito é you and your friends. Depois temos o verbo, que é watch, e depois temos o resto da pergunta. Até aí tudo muito fácil, simplesmente seguindo a regra daquela fórmula que vimos na aula passada. Estamos colocando o verbo auxiliar, que é o do, antes do sujeito da frase, depois do sujeito o verbo, depois o resto, para fazer a pergunta no Simple Present. Vamos dar uma olhada em mais algumas perguntas. Ok, vamos lá então. Vamos organizar as palavras para poder fazer perguntas no Simple Present. Muito tranquilo. Então, para poder saber a ordem certa, vamos lembrar da nossa fórmula. Na nossa fórmula tem primeiro o WH. Tem alguma WH aqui? Tem, que é o where. Depois vai vir do ou does. Então tá aqui o does, depois vai vir o sujeito, que é o he, depois vai vir o verbo, que é o eat, e depois vai vir o resto da pergunta, que é o lunch. Where does he eat lunch? Toda pergunta no Simple Present ou vai começar com a WH ou com o do ou does. Muito simples. Vamos dar uma olhada no number 2 aqui. Mesma coisa, mesma regra, vamos seguir. Tem alguma WH? Não. Se não começar com WH, começa com do ou does. Então tem o does aqui. Vamos lá. Quem é o sujeito? Vou colocar o sujeito, que é o she. Depois o verbo. Cadê o verbo? É o go. Aqui. Depois do go vai vir o resto da pergunta. To this school. Does she go to this school? Muito fácil, né? Muito tranquilo. Vamos dar uma olhada na 3 aqui. Tem uma WH? Opa, tem. When. Legal, beleza. Depois vai vir quem? Do ou does. Tá aqui o do. Depois o sujeito da frase. When, do. Ó, cadê o sujeito? They. Opa, beleza. Depois do they vai vir o verbo meet. Depois o resto da pergunta. E aí como vai ficar? When do they meet their friends? Então vamos dar uma olhada aqui na 4. Então tem uma WH? Opa, tem. What? Aqui tem a palavra time, então vai ser uma combinação. Você lembra na última aula eu falei isso? Às vezes estamos em combinações com WH. Então vai ser aqui what time. Depois vai vir o do ou does. Tá, o do aqui. Depois o sujeito. You. Depois o verbo go to work. What time do you go to work? Essa é a pergunta. Dá uma olhada aqui na 5. Tem WH? Não. Se não começa com WH, começa com do ou does. Tem do? Opa, tem, tá aqui. Cadê o sujeito? Your friends. Opa, beleza. Verbo, play. Depois o resto da pergunta. Então vai ficar: do your friends play soccer after work? Ok, então vamos lá completar mais algumas perguntas. Aqui, voltando para revisar um pouquinho do ou does, a gente simplesmente vai completar as perguntas com o do ou com o does. Para saber se é do ou does, tem que lembrar da conjugação. Então, na terceira pessoa, a gente usa o does. Quem é a terceira pessoa? He, she, it. Certo? Ele, ela ou coisas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeira já está feita. Do you get up late on Sundays? Number 2. O sujeito é o you. Então, vai ser o do. Number 3. Your father. Father, he. Terceira pessoa. Então, vai ser does. What time does your father leave work on Fridays? Number 4. Mother, mother, she, vai ser does. Então vai ficar como uma pergunta. Does your mother cook on weekdays? Number 5, father.
De novo, é father, então é he. Terceira pessoa, então como fica a pergunta? Does your father shop on Saturdays? Number 6, you. You, segunda pessoa, então fica do. Do you take a walk in the evening? Number 7, you. Fica como? O do. Então, when do you listen to music? Number 8, you. Então vai ser o do. What time do you check your email? Number 9, your parents. Parents são meus pais, são plural, duas pessoas. Mom and dad, parents. Então vai ser do. What time do your parents have dinner? Number 10, you. De novo vai ser o do. Então, when do you study English? Number 11, your best friend. É uma pessoa que é o seu melhor amigo. Your best friend. Então vai ser o does, porque pode ser ele ou ela. Does your best friend ride a bike on weekend? Number 12, your father. De novo, seu father é o he. Então vai ser o does. Does your father drive to work every morning? Ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos organizar as palavras para fazer a pergunta, igual fizemos no outro exercício. Number 1 está feito aqui. What time do you eat dinner? At 7 p.m. Number 2. Vamos lá. Tem WH? Não, mas tem o do. Então começamos com o do aqui. Depois, sujeito. Quem é o sujeito? É o you. Depois o verbo. Check. E aí vai vir a combinação check your messages. Depois o resto da pergunta. Do you check your messages every morning? Temos aqui a resposta. Yes, I check my messages on the bus every morning. Number 3. Lá temos o do ou does ou WH. Temos o does. Então começa com o does aqui. Depois quem é o sujeito? Não é uma pessoa, é uma aula. Does this class? Depois o verbo start at 7 o'clock. Vamos escrever lá. Does this class start at 7 o'clock? No, this class starts at 8 o'clock. Number 4. Tem alguma WH? Opa, tem um WH, tem um when. Depois vai vir do ou does. Temos o do aqui. Depois o sujeito, que é o you. Depois o verbo, que é o listen. E o resto, que é to music. Vamos escrever lá. When do you listen to music? I listen to music in the evening. Number 5. Temos WH? Não temos. Temos do ou does, temos o do. Sujeito. You and your friends. Verbo. Play. E aqui tá. Play sports. Depois o resto on weekend. Vamos lá completar então. Pergunta então. Do you and your friends play sports on the weekend? Meio grande aqui, né? Yes, we play volleyball on Saturdays. Aqui vamos ter que fazer a pergunta baseado na resposta, o que é muito simples, tá? Parece difícil, mas não é. Vamos dar uma olhada aqui. A sua resposta, ela sempre vai ter todas as informações necessárias para se fazer uma pergunta, principalmente se é uma pergunta de resposta sim ou não. Vamos dar uma olhada aqui. O number 1 já está feito, do you use public transportation? Como ele sabia como fazer a pergunta? Vamos olhar a resposta. Yes, então pergunta sim ou não. I na resposta e you na pergunta. Use public transportation. Então, só queria saber se usava ou não. Do you use public transportation? Na resposta, temos toda a sacada para fazer a pergunta. Tá toda a dica aqui. Vamos lá. Number 2, na resposta é no. Já sei que é uma pergunta, sim ou não. My family. Então, quem é o sujeito? Family. Your family. Porque ele falou my, então é your. Quero saber sua, porque ele falou minha. Doesn't eat dinner at 5. O verbo eat, o que é dinner e o horário. Simples, vou usar essa informação. Então, vamos lá. Family é singular. Your family, certo? Does your family o quê? Qual é o verbo da pergunta? Eat, porque ele está na resposta ali. O quê? Dinner, quando? At 5. Gente, é muito fácil. Né? Muito fácil. Does your family eat dinner at 5? Maravilha. Vamos dar uma olhada agora. Number 3. No, my brother doesn't take the bus to work. Quero saber o quê? Se o brother take the bus to work. Brother, does. Certo? Então, como vai ficar a pergunta? Vou começar com does, porque your brother does. Your brother. Verbo take o quê? The bus to work. Simples assim. Tá? Dá uma olhada no number 4. No, I don't get up late on weekend. Ele respondeu com I, então pergunta com you, certo? Então, do you
verbo get up, e o resto que ele falou aqui, a resposta eu vou usar na pergunta. Late on weekends. Simples assim, pessoal. É bem tranquilo, né? Vamos lá, então, completar mais algumas conversas aqui. De novo, para saber como fazer a pergunta, olhamos para a resposta. What does your husband do? My husband? Oh, he's a nurse. Really? Where? He works at a Mercy Hospital. Where? Onde trabalha. Where? Vai ser o does. Eu estou se perguntando sobre he. O verbo work. Where does he work? Agora, number 2. É uma conversa diferente. I work in a restaurant. Where? I. Então, eu vou perguntar com you. Para saber onde você trabalha. Where do you work? I work in a restaurant. Nice. I'm a chef. Quer saber o que a pessoa faz. What do you do? I'm a chef. Number 3. Outra conversa separada diferente. My job, I don't really like it very much. Saber se a pessoa gosta ou não. How do you like your job? My job, I don't really like it very much. That's too bad. What? I'm a cashier. Quer saber o que a pessoa faz. What do you do? I'm a cashier. I work at a clothing store. Number 4. Outra conversa separada. My brother is a doctor and my sister is a lawyer. Eu quero saber o que eles fazem. Então, what do they do? Estou perguntando sobre duas pessoas, porque ele está falando sobre o irmão e a irmã dele. How? They work very hard, but they love their job. Então, eu quero saber se ele gosta ou não. How? De novo, eles. Do they like their jobs? Ok? Bem fácil, né, pessoal? Sempre olhando para a resposta para saber como fazer a pergunta. Essa foi a nossa aula de hoje. Simple Present Interrogative. Fizemos, então, perguntas no Simple Present, removendo WH questions, sem WH questions, usando do and does, vários sujeitos diferentes para poder ajudar vocês. Ok? Se perderam alguma aula, voltem no nosso canal, assistam todas as aulas, estão lá disponíveis para vocês. Não esqueçam de dar aquele like para ajudar a gente e se inscrever no canal.